Olá, meu nome é Maurílio, sou graduando do curso de Agronomia, do sexto período do Instituto Federal Goiano Campus Urutaí. Eu vou falar sobre as doenças abióticas. Nas culturas, há uma série de fatores que, dentro de uma faixa ideal, permitem o desenvolvimento normal das plantas. Entre elas estão os fatores ambientais, temperatura, umidade, luz, nutriente e pH do solo, e os fatores químicos, poluentes do ar e herbicidas, etc. Alterações em um ou mais fatores de maneira continuada podem afetar as plantas em qualquer estágio do seu desenvolvimento. Como não há envolvimento de agentes bióticos, fungos, bactérias, vírus ou nematóides, as alterações induzidas por esses fatores são denominadas de doenças abióticas ou não infecciosas, ou doenças fisiológicas. A severidade dos sintomas de doenças abióticas é bastante variável, dependendo da intensidade com que a variável envolvida desvia-se do normal. Há determinados fatores ambientais que afetam as plantas momentaneamente, ocasionando injúrias, como, por exemplo, descargas elétricas, chuvas de pedras, choque térmico, vendaval e etc. Este trabalho tem por objetivo apresentar as doenças abióticas do tomateiro, ressaltando a importância do diagnóstico no campo e enfatizando os aspectos da descrição, sintomatologia e controle. Os fatores ambientais que causam doenças abióticas. O primeiro é a temperatura. As temperaturas mínimas e máximas nas quais as plantas exibem bom desenvolvimento e boa produtividade varia com a espécie vegetal e com o estágio de desenvolvimento em que elas se encontram. As temperaturas altas geralmente são responsáveis por danos designados de queimaduras do solo, que normalmente aparecem na área exposta ao sol, em frutos ou tecidos foliares tenros. O segundo é a umidade. Em tomateiro, por exemplo, o excesso de umidade provoca inicialmente a murcha do topo da planta, que pode ser confundida com murcha bacteriana. Persistindo essa condição, as folhas mais velhas amarelecem. Há um colapso do caule e a planta finalmente morre. Parasitas facultativos, especialmente os saprófitas, também podem se desenvolver nas raízes, favorecidos pelo ambiente na mesosfera. O outro fator é a deficiência nutricional. Quando os nutrientes estão presentes em quantidades menores do que os exigidos nas plantas, essas se tornam doentes, exibem vários tipos de sintomas externos e internos. O tipo de sintoma produzido pela falta de nutriente depende principalmente da função deste na planta. Fatores químicos que causam doenças abióticas. Primeiro é defensivos. Os herbicidas, quando aplicados incorretamente, podem provocar anormalidades mais frequentes e severas do que as provocadas por excesso de inseticida e fungicida. As plantas afetadas podem exibir vários graus de amarelecimento e malformação foliar. As folhas afetadas podem secar e cair prematuramente. O desenvolvimento da planta é afetado, podendo até morrer em casos extremos. A diagnose dessas doenças abióticas. Em muitos casos, a diagnose é feita através do exame minucioso de diversos fatores aos quais a planta está exposta: condições ambientais antes e após o aparecimento dos sintomas, práticas culturais que estão sendo adotadas, pulverizações e tipos de produtos utilizados e etc. Isto é, há necessidade de obter o mais completo histórico da cultura, inclusive sobre o plantio precedente na área. Eu vou falar agora um pouco das doenças abióticas, especialmente do tomateiro. A primeira é o enrolamento fisiológico dos folíolos. É um distúrbio de ocorrência comum em todas as regiões brasileiras que produzem tomate. Ele pode ser confundido com viroses, diferenciando dessas por ocorrer de maneira generalizada no campo. Rachaduras de crescimento.
As rachaduras, tanto as tipos radical como as concêntricas, estão associadas a balanço hídrico e as bruscas variações de temperaturas aparecem principalmente quando ocorre chuva próxima à colheita, seguidas de períodos de estiagem. Apesar de serem determinadas por condições climáticas, as rachaduras podem ser controladas geneticamente, havendo grandes diferenças de resistência entre cultivares. Ombro amarelo. De causa ainda não bem definida, esse distúrbio é encontrado com mais frequência quando ocorre alta temperatura antes do início do amadurecimento dos frutos. O plantio de cultivar menos suscetível, com adubação balanceada, baseada em análise de solo, reduz as chances de aparecimento desse distúrbio. A escaldadura. Distúrbio resultante do aquecimento da superfície do fruto pela sua exposição direta ao sol, geralmente devido à destruição da folhagem pelo ataque de doenças. No caso da produção de tomate para processamento industrial, o plantio de cultivares com maturação uniforme contribui para reduzir a ocorrência do problema. Frutos ocos. Distúrbio caracterizado pela presença de frutos com lóculos vazios, com pouca ou nenhuma semente e de fácil visualização quando estes são cortados transversalmente. Altos teores de nitrogênio e baixos teores de potássio, bem como temperaturas externas que afetam a polinização, a fertilização e o desenvolvimento normal das sementes, são apontados como causas para o aparecimento dos frutos ocos. Mancha d'água ou murcha por asfixia. Ocorre sempre em altas temperaturas e em solos encharcados por excesso de chuva ou de irrigação. Como consequência, o topo da planta fica murcho, sintoma que pode ser confundido com ataque de murcha bacteriana, e controla-se esse distúrbio com a irrigação adequada, evitando vazamentos nos dutos de irrigação e ainda com boa drenagem no solo. Deficiências nutricionais. Deficiência de fósforo, arroxeamento das folhas. Este distúrbio é causado pela deficiência desse elemento e por fatores que afetam a disponibilização de fósforo para a planta. Ocorre na parte inferior das folhas, que fica arroxeada. As condições que favorecem a manifestação dessa deficiência de fósforo, são baixas temperaturas, compactação do solo, solo alcalino ou salino e adubação inadequada. Deficiência de nitrogênio ou amarelecimento das folhas. O amarelecimento das folhas baixeiras é o principal sintoma da deficiência de nitrogênio, embora também pode ocorrer retardamento do crescimento da planta. Adubações nitrogenadas com formas adequadas e balanceadas no plantio ou em cobertura evitam o problema. Deficiência de magnésio, clorose internerval. Este distúrbio é caracterizado por uma clorose entre as nervuras das flores mais velhas devido à translocação de nutrientes para os frutos. É mais visível no início da frutificação e pode ser confundido com algumas viroses, principalmente os crinivírus, cuja presença ainda não está confirmada no Brasil. A correção do solo com calcário dolomítico evita a deficiência. Deficiência de boro ou lóbulo aberto. Distúrbio observável nos frutos, onde forma cavidades secas e cicatrizes que expõem a placenta e as sementes. Deformado, os frutos não têm um valor comercial. O manejo adequado da irrigação, controle emergencial pode ser feito com aplicação foliar de bórax a 0,25%. Cultivares correspondem de maneira diferente à deficiência de boro. Deficiência de cálcio, fundo preto ou podridão apical. Problema de ocorrência generalizada nas regiões produtoras de tomate, principalmente em tomateira estaqueada. Os sintomas mais típicos são observados em frutos verdes, logo após atingirem a metade do seu tamanho normal. Como medida de controle, recomenda-se calagem, adubação adequada, mediante análise de solo, irrigação apropriada, evitando falta ou excesso de água no sistema radicular. Controle de insetos e doenças de solo, que danificam as raízes e prejudicam a absorção de nutrientes.
plantio de cultivares tolerantes e baixos níveis de cálcio, aplicação via foliar de cloreto ou nitrato de cálcio, se confirmada a deficiência. A fitotoxidez por agrotóxico. A fitotoxidez ocorre em função da aplicação incorreta de produtos químicos na lavoura ou da presença de resíduo, principalmente herbicida, no solo ou em pulverizador. Sintomas de fitotoxidez nem sempre são claros e podem ser facilmente confundidos com sintomas de doença de origem biótica ou abiótica, principalmente viroses. Quando o distúrbio ocorre na parte aérea de todas as plantas no campo, produtos inadequados, aplicações incorretas ou dosagem exagerada devem ser consideradas. Se aparecerem deformações ou queima generalizada no campo, a causa pode ser resíduo do herbicida no solo. Podemos concluir que o estudo sobre as doenças abióticas é de suma importância para o manejo correto das culturas. E mais, possibilitam a tomada de decisão mais precisa em relação ao manejo de doenças nas culturas, uma vez que esses distúrbios podem ser facilmente confundidos com algumas doenças e pragas que ocorrem na cultura. Muito obrigado.